Existem palavras que escutamos na nossa infância que elas marcam a nossa alma. Existem palavras que escutamos ao longo da nossa vida que também marcam a nossa alma. Existem pessoas que, sem perceber ou terem conhecimento, às vezes trazem essas palavras e elas trazem os gatilhos. E é onde a gente sofre, onde a gente se encolhe, onde a gente esquece que somos seres humanos extraordinários e não precisamos viver na dor e no sofrimento. Quem nunca escutou palavras da mãe, do pai, do irmão, de uma irmã, de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma professora que marcou a gente para o resto da vida? Todos nós já escutamos. E como que a gente cura tudo isso? É o que eu sempre falo, autoconhecimento, para que você reconheça de onde vem essa memória, essa palavra, e a partir daí, Ho'oponopono para limpar, purificar e transmutar essa palavra em algo que não te machuque, em algo que não te fira, em algo que não te doa. Já comentei várias vezes com vocês que venho de uma infância bem delicada, bem complicada, com algumas coisas bem difíceis a lidar, né? Já comentei isso com vocês. E dentro disso houveram palavrões, houveram xingamentos, houveram expressões que marcaram a minha alma. O processo do Ho'oponopono de cura e de purificação não foi para cada palavra em si, para cada gesto em si, para cada ação em si. Foi diretamente no nome da pessoa, das pessoas que me feriram na infância, na adolescência, enfim, na juventude. A partir daí, a minha vida ela ficou muito mais leve, porque quando eu escutava algo que doía e eu não entendia o porquê, eu entendia que fazendo o Ho'oponopono eu ia saber por que aquela palavra, aquele cheiro, aquela passagem, aquele lugar, aquela situação me lembrou algo de dor, autoconhecimento. E aí o Ho'oponopono veio limpando, purificando e transmutando, porque eu fazia para a pessoa que havia feito determinada situação. Outro dia eu vou falar, além das palavras, mas eu vou falar desse exemplo mais recente. A gente mudei a marca do meu sabonete. Um sabonete muito conhecido no mercado, enfim, mudei a marca do meu sabonete porque tinha vitamina C, achei bonitinho, vou comprar. Eu tinha gostado no mercado, gostado do cheiro do sabonete. Cheguei em casa, fui tomar banho. Algo no cheiro, sabe, tava me dando um negócio que eu não sabia lembrar. Tomei mais um banho, ainda tava me incomodando. No terceiro banho, eu falei, gente, é o sabonete. Tá bom, sabonete, essência. Por que esse sabonete tá me trazendo esse desconforto? Qual é a memória? Qual é a ação? Qual é o ato? Durante o banho, fazendo ali o Ho'oponopono, pedindo para que a minha essência, Deus em mim, me ajudasse a lembrar o que o cheiro do sabonete tinha a ver com aquele desconforto, com aquela dor, com aquele enjoo que eu estava sentindo. Me veio a memória. Da infância, da época dos abusos. O cheiro de sabonete tinha o cheiro da pessoa que abusou de mim, de uma das pessoas que abusou de mim na infância. Então, fiz o Ho'oponopono para essa pessoa. Coincidentemente, tive uma palestra fechada no núcleo de mulheres, falando sobre experiências da vida, limites, enfim, e falamos sobre esse assunto. Cheguei em casa nesse dia, fui tomar meu banho, já tinha feito o Ho'oponopono para mim, o Ho'oponopono para a pessoa que havia abusado de mim na infância, tinha conversado bastante. Não percebi, cheguei em casa, fui tomar banho normal, no outro dia fui tomar banho normal, no outro dia fui tomar banho normal e a vida seguiu. 5 dias depois o Paulo, amor, a gente esqueceu de comprar, eu tenho um sabonete líquido também, né? Amor, a gente esqueceu de comprar um sabonete, você tá usando esse daqui ou tá usando só o líquido? Eu falei, não, já tô usando esse. Ele, mas como? Eu falei, então, a memória já foi limpa. E isso eu tô falando de um cheiro. Mas quantas vezes você já ouviu assim, tu é incapaz? Tem uma palavra que o Paulinho brinca, que eu tenho vontade de torcer o pescoço dele. Torcer no modo de dizer, gente, pelo amor de Deus. Eu falo pra ele, menino, eu não sei nem de onde você escuta isso. Porque outro dia ele tava conversando com a gente, aí ele falou, brincando, a gente não tava nem conversando, a gente tava brincando, lavando a louça, ele enxugando e guardando, o Paulo tirando, sabe assim, a gente na hora do jantar ali e tal. Aí o Paulinho falou, eu fui adotado. Eu, o quê? Quando ele disse, eu fui adotado, por que eu comecei a falar das palavras? Foi o que eu escutava na minha infância, que eu tinha sido adotada, que eu tinha sido achada na lata de lixo, que,
enfim, né? Só que essa palavra que eu fui adotada, eu ouvi da boca da minha mãe e da boca dos meus irmãos. Lembrando que eu sou a irmã mais velha, eu sou a filha mais velha. E essa palavra me incomodou. E eu comecei a brigar com ele. Você não pode ficar falando essas coisas, menina. Pelo amor de Deus, você não tem juízo. Você acha que isso é normal? Você acha que isso é necessário? Aí eu, Paulo, amor, calma. Eu falei, calma não. Onde já você veio brincar com uma coisa dessa, menina adotado? Isso não você faz? Ele, amor, eu fiz, oi. Ele, calma. Eu, tá, filho, não brinca mais assim. Passou, terminei de lavar a louça. Entramos em outro assunto, tal, brincou novamente. Falei, você tá de brincadeira com a minha cara? Aquilo me incomodou, escutar a palavra. Eu fui adotada. Aquilo me incomodou no nível. Não é sobre os racismos, as coisas preconceituosas que eu já escutei, porque meu filho é loiro e eu sou morena. Não é sobre isso. É sobre o que eu escutei na infância, que eu havia sido adotada, que eu havia sido achada na lata de lixo, que eu fui abandonada na porta da casa da minha mãe, enfim, tantas coisas horríveis que eu já escutei. Mas foi essa palavra, o adotada, que me incomodou. Quando a gente foi deitar, o Paulo foi conversar comigo, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, por quê? Ele falou, o Paulinho falou uma brincadeira com você que te incomodou. Eu falei, a palavra adotada me irrita, me dói, me machuca, porque eu escutei isso a minha infância inteira. Ele falou, tá, mas o nosso filho não tem culpa, ele só tá brincando. Eu falei, caraca, é verdade, o Paulinho não tem culpa disso, e agora? Fiz o Ho'oponopono pra limpar essa palavra no nome da minha mãe, no nome dos meus irmãos, no meu nome, pra palavra em si, porque a palavra adotada me doía, porque eu falo, não porque a adoção ela é imperfeita, a adoção ela é linda. Só que eu sei que eu não fui adotada. Só que na infância você fica na dúvida, será que eu fui adotada? Será que eu não fui adotada? Porque eu não me encaixo nessa família, tem alguma coisa que não tá certa, tem alguma coisa que não tá errada. Eu sei que eu fui gerada pela minha mãe. Então na infância isso me machucou muito e eu carreguei pra vida. Então hoje, escutando meu filho falar que foi adotada, foi, você tá de brincadeira com a minha cara. Me lembrou lá na infância todos os traumas, todas as coisas horríveis que eu escutava em relação à adoção. E não era só, você foi adotada, tinha um contexto, umas palavrinhas, umas frasezinhas, umas ações que me feriam de me machucar, de eu chorar. E aí quando eu chorava desnecessariamente, eu apanhava porque eu tava chorando desnecessariamente, porque eu era fresca, vamos dizer assim. Como eu disse no outro vídeo anterior, surra desnecessária, é sobre isso. Fiz a Ho'oponopono, melhorei e tal, entendi, reconheci, fui conversar com meu filho. Falei, filho, eu preciso pedir desculpa, porque eu briguei com você ontem, porque você foi brincar com essa situação de você ser adotado. Sendo que você não é adotado, mas não é por você. É porque a mamãe na infância escutava assim, aí contei todo o contexto pra ele. Ele olhou e falou, mãe, eu entendo. Não imagino o que a senhora sentiu. Só que foi só uma brincadeira. Porque eu sou assim, igual o papai, eu gosto de brincar com a senhora. E é legal ver a senhora irritada. Fala, tá bom, mas tenta evitar até a mamãe melhorar em relação a essa palavra. Fora isso, a gente brinca sobre um monte de coisa. Passou, né, uns dias, aí a gente tava na hora do almoço, se preparando para ir pra academia ali, o Paulo tomando as coisas, a gente se arrumando e tal, não sei o que, porque eu fui adotado mesmo, eu falava, foi? Será que tu foi? Menino, tu não me aborrece, hein? Porque, olha, eu vou te dar uma surra, mas já na brincadeira, já na leveza, já naquela ameaça que não é ameaça, já com tranquilidade, já rindo como se fosse uma coisa simples, porque a memória da palavra adotada melhorou. Tu entendeu? Então, não, como eu disse, não é que a adoção ela é uma coisa horrível, não, tanto que eu cogitei, né, um plano de vida meu e do Paulo era ter 2 filhos, gerar 2 e adotar 1. Mas depois que a gente foi entender o financeiro para ter um filho, a gente falou, não dá nada. Aí a gente guardou os 2 planos, né, que era ter mais um filho e adotar 1, a gente deixou pra lá, porque, gente, pra tu dar pra um filho é muito delicado, né? Porque o meu intuito é dar pro meu filho tudo que eu não tive. Não é só o amor, o carinho e a atenção. É o financeiro. É uma boa escola particular, ficou doente, tem convênio, tem remédio, é uns tênis, é uma roupa, é um passeio, é um presente, enfim. Então a gente decidiu, né, guardar esse projeto, guardar esse sonho, porque a gente sabia que o nosso financeiro não dava para dar para 2 ou para 3, da mesma forma que a gente consegue dar para o Paulinho. Então eu quis trazer isso para vocês, para que você entenda que às vezes você sente uma raiva de algo que você escutou e você não sabe de onde é. Quando eu escutei a palavra, me irritou, mas eu ainda não tinha certeza de onde era. Eu só desconfiava. Autoconhecimento para olhar para mim e reconhecer que a palavra adotada me incomodava, porque ela assimilava ao abandono, à rejeição, a tantas outras coisas, né, que a gente sabe que muitas crianças que estão no orfanato passam, enfim. Eu já morei em orfanato, gente, então eu sei o que é.
Eu sei o quão difícil que é. E o mais revoltante é quando as pessoas vão lá, pegam a criança, depois devolve como se fosse uma boneca. Isso, sabe? Então, eu já morei em orfanato, eu sei como que é a situação, eu sei o que acontece, enfim. Então, essa palavra, ela trouxe várias outras correntes, né? Vários outros gatilhos. E aí, o autoconhecimento me ajudou a reconhecer e o Ho'oponopono me ajudou a limpar, tanto que hoje eu consigo brincar com o Paulinho com naturalidade, sem fazer ele sofrer e sem eu sofrer, que é o mais importante. Então, reflita bastante quando você tá bem e do nada você escuta alguma coisa e dói. De onde que veio? Autoconhecimento. Ou sentir um cheiro, que nem eu dei o exemplo do sabonete. Tira esse, tá me dando enjoo. Sabe, eu tomava banho e falava, nossa, um negócio estranho me subir, só que eu não tava conseguindo identificar. Então, o autoconhecimento. Olhar pra mim, essência, da onde que tá vindo essa memória, qual é a pessoa, qual é a situação, qual é a dor, por que que eu tô sentindo isso nesse determinado momento. Me ajuda, me auxilia, me cura, me purifica, me permita lembrar, né? Eu sempre peço permissão para lembrar das pessoas, da situação, enfim. E o Ho'oponopono. O Ho'oponopono para a palavra, o Ho'oponopono para a pessoa, o Ho'oponopono para a situação, o Ho'oponopono no seu nome, ou somente o Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. Só faz. E deixa que a tua essência, Deus em você, vai curando, vai transmutando e vai transformando toda a situação de dor e de trauma que você já viveu na sua vida, tá bom? Pratique você o Ho'oponopono, transforme a sua vida.